Para mim, Apocalipse capítulo 2, no versículo 8. Nós vamos falar hoje, continuar o nosso estudo. Hoje falaremos sobre a igreja de Esmirna. E o tema hoje é ser fiel até a morte. Aleluia! Apocalipse capítulo 2, o texto da palavra de Deus diz assim, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. Diga assim: o Senhor conhece a minha tribulação. Diga: o Senhor conhece a minha pobreza, mas eu sou rico. Só o William teve fé para declarar isso. Amém. 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 Nós vamos entender esse. Calma aí. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Uau! E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Feche os seus olhos, cura a sua cabeça. Paizinho querido, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui para glorificar a Jesus Cristo. O Senhor Deus já está operando, já está agindo em nosso meio. Sim, os céus estão abertos sobre esta casa. O Senhor já está movendo. Oh Pai, nesta hora, abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Senhor, eu me disponho em Tuas mãos para ser Teu profeta, Teu servo nesta noite. Fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Unge-me com palavras espirituais, com ilustrações espirituais. Oh Deus, produz em nosso coração visões, impressões espirituais. Oh Deus, para o qual o Senhor tem para nós hoje. Ó Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é espírito. Por isso, Senhor, cria em nós, ó Pai, o propósito para o qual esta palavra já foi liberada do Teu trono, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Pode sentar, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o tema de nossa mensagem, buscarei ser rápido. O tema hoje, nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Já estudamos, já fizemos a introdução. Semana passada nós fizemos a igreja de Éfeso, a primeira parte e a segunda parte. E falamos na semana passada sobre a ênfase e o chamado do Senhor, o convite do Senhor para nós, que é um chamado ao primeiro amor. Quantos aqui nessa semana tiveram experiência com o Espírito Santo? Oh, aleluia! Seu relacionamento mudou com Ele? Sua parceria está mudando? Glória a Deus por isso. Ainda tem mais. Hoje nós chegamos na segunda carta, a segunda igreja, que é Esmirna. E a palavra Esmirna vem de mirra, que significa sofrimento. Então é a igreja do sofrimento, é a igreja perseguida. Como nós falamos em nosso estudo, todas as 7 cartas tem 3 enfoques, 3 interpretações, tem 3 maneiras de interpretarmos: a histórica, a profética e a pessoal. Na mensagem de hoje eu vou buscar aplicar os 3 enfoques aqui para você: o histórico, o profético e o pessoal para a sua vida. De maneira histórica, a igreja de Esmirna, ela existiu. Esmirna era uma cidade, era o nome da cidade. E ela era uma cidade rica. Veja que nós lemos lá no texto que o Senhor, falando para a igreja, disse para a igreja que ela era pobre. Conheço a tua pobreza. O povo que estava naquela cidade, o povo cristão, filho de Deus, era pobre. No entanto, entre parênteses, o Senhor diz: mas tu és rico. Daqui a pouco nós vamos entender o que significa isso, o que o Senhor quis dizer com isso. A cidade era rica. A cidade em si era rica e era de grande influência. A cidade era de grande influência, porque servia, né, de passagem entre o império de Roma até os outros países, onde eles exploravam comércio, roupa. Então Esmirna era uma cidade rica que historicamente existiu. E profeticamente o Senhor está dizendo para essa igreja. Outra coisa, a igreja de Esmirna aqui, quando o Senhor usa o apóstolo João para
profeticamente escrever essa carta, a igreja de Esmirna tinha um líder. O anjo dessa igreja chamava-se Policarpo. Esse era o nome do anjo, do líder dessa igreja. E Policarpo morreu martirizado, foi morto. E essa igreja, não somente a igreja de Esmirna, mas durante um período de tempo, como nós lemos aí no texto, toda a igreja foi perseguida. E a perseguição era a seguinte: vocês neguem a Jesus Cristo, que vocês vão ser livres. Se vocês não negarem, vocês vão ser mortos. Simples assim, vão ser mortos. E muitos não negavam o nome de Jesus Cristo. Eles teimavam em confessar, teimar no bom sentido. Não negavam a sua fé, foram fiéis até o fim, amém? E olha só, eu tive o privilégio de no ano de 2012 visitar Roma, estive lá em Roma, e muitos dos crentes dessa igreja de Esmirna, e das igrejas que vão vir nos anos seguintes, porque o Senhor profeticamente estava apontando para essa igreja: olha, virá um tempo de sofrimento, o diabo vai lançar muitos de vocês à morte, e aconteceu de fato, do ano 100 até o ano 312, foi um período onde a igreja, historicamente, foi mais perseguida. Historicamente, profeticamente, o Senhor estava apontando: olha, até ali era a igreja dos apóstolos, mas a partir dali iria começar a perseguição. Até os dias de hoje ainda existem perseguições. No Brasil, nós não somos perseguidos, glória a Deus por isso. Mas tem países que é proibido você ler a Bíblia. Tem países em que eles se reúnem nas cavernas, escondidos, porque se eles forem encontrados e achados, é motivo deles serem mortos. Você deve assistir aí nos noticiários, nos países muçulmanos aí, como o Egito, os países islâmicos. Se um cristão, qualquer prédio lá, igreja católica, igreja cristã, que tem um símbolo da cruz, os muçulmanos chegam lá e apedrejam. Então, existe ainda perseguição. Então, de maneira profética, o Senhor estava dizendo: olha, haverá agora um tempo de perseguição. Até os apóstolos foi um tempo de primeiro amor. O apóstolo Pedro andava à sombra dele e curava, milagres, sinais, a igreja crescendo, prosperidade. De maneira pessoal, aplicando para a maneira pessoal, é o seguinte: de maneira pessoal também, quando você se converte, como nós falamos, primeiro amor não é fase. Apesar de a ênfase, o entusiasmo, né, e a fé ser maior quando você se converte na fase do novo convertido, primeiro amor não é fase. Diga comigo: primeiro amor não é fase. Primeiro amor é estilo de vida, é estilo de vida. Então nós vimos que a primeira igreja que o Senhor manda, e a ordem aqui, ela aponta também para um crescimento de maturidade espiritual. Então quando você tem um encontro com Jesus, é a fase do primeiro amor. Aí a primeira carta, Éfeso. E aí a igreja das obras, porque quando se converte, eu quero servir, o que tem para eu fazer? Né? Eu quero ajudar, eu quero servir. Então é a fase do primeiro amor, né? E quero servir. Mas depois vem a segunda fase, a fase da igreja de Esmirna. É a fase das perseguições, onde os seus amigos vão zombar de você, onde os seus pais vão falar: pega logo a tua cama e muda logo lá para a igreja. Onde o teu marido vai perseguir você porque você, esposa, está vindo para o culto, porque você está dando dízimo, vão começar a perseguir você. Às vezes vão demitir você só porque você é crente. Perseguição. Então essa é a hora. Agora é a fase onde eu chamo o seguinte: é a fase onde Deus separa os meninos dos homens. Porque enquanto somos meninos, andamos sentindo: eu estou sentindo um calor. Eu vim no culto, né? Uma certa vez eu perguntei para o irmão: e aí, irmão, como foi o culto lá na igreja que você foi? Ele falou assim: pastor, foi uma bênção, eu caí 2 vezes. Para ele a bênção era só cair na unção. Ainda está como menino, ou seja, ele espera sentir alguma coisa. Ele quer sentir um calor, ele quer sentir uma êxtase. E quando não sente: hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu estou desanimado. Hoje eu não vou para a cela porque não estou sentindo vontade não. Não estou sentindo. Tem a fase onde não estou sentindo nada. E essa fase chega para todos. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa fase chega para todos. Chega para todos. É a fase onde você não sente mais nada. Agora é a fase onde o Senhor vai separar menino de homem, menina de mulher. Agora é a base de eu andar por fé, e não mais pelo que eu estou sentindo, não mais pelos meus sentimentos. Porque chego na célula, todo mundo me abraça, me bajula, né? Me acompanha, me liga. Mas vai chegar uma fase, amigo, que não é proposital, mas chega uma fase em que as pessoas têm os seus propósitos também. Não dá para ficar te ligando todo dia, Denner. Não dá para ficar, sabe? Não que o Denner está pedindo, pelo amor de Deus, Denner, só estou usando ilustração.
né? Mas como novo convertido, você é necessário, sim, um acompanhamento, a visita semanal, ligar, porque ainda é uma fase de crise de identidade. A pessoa está lá nova na fé, ela tá ali pensando com ela mesma, né? Poxa, eu fui na igreja, cantei, mas hoje eu pequei, será que eu sou crente mesmo? Meu Deus do céu, hoje eu fumei, o que será de mim? Eu acho que eu vou para o inferno. E ela não vai, Jesus já está na vida dela, mas ela está em crise, então ela precisa do acompanhamento. Entende o que eu estou falando? É a primeira fase da vida cristã. Até formar a sua identidade, mas depois que forma a sua identidade, depois que você sabe quem você é em Cristo, agora chega a fase dos testes. Nós lemos aí, o Senhor põe a prova. E essa igreja, a prova para essa igreja, historicamente, irmãos, foi terrível. Coliseu, eu conheci lá o Coliseu. Sabe o que acontecia com esse povo lá no Coliseu? Esmirna era a igreja que confessava Jesus Cristo como Senhor, e era a igreja onde os crentes morriam. Alguns morriam, como está aqui nessa ilustração, nessa figura, nessa imagem. Alguns morriam como sendo tocha viva. Eram tocha viva. Alguns imperadores malucos pegavam os crentes. Jesus é teu Senhor? Não sou eu o imperador? Não é o imperador? Então você vai fazer o seguinte: você vai ser pendurado lá na cruz. E lá no Coliseu, pendurava aquele pessoal na cruz, colocavam pinche e tacavam fogo. Muitos crentes morreram vivos. Por quê? Foram fiéis até a morte. Outros eram colocados simplesmente no meio da arena e deixavam uma manada de leão. É manada que chama leão? Coletivo de leão? Eu não sei se é manada, agora eu falei na dúvida. Pergunta ao Google aí, por gentileza. Alguém pergunta ao Google aí. Matilha. Obrigado, Dani. Obrigado. Matilha. Então eles deixavam. Alguém vai perguntar. O Marcos não sentiu certeza não. Pergunta ao Google aí. Pergunta aí, Marcos, você já me fala. Então eles deixavam lá uma turma de leão. Uma turma de leão, passando fome. Aí eles colocavam os crentes. Você imagina, o leão com fome. Aí ele via lá os crentes, via lá o pessoal. O que você acha que acontecia? Os leões vinham com tudo para cima deles. Crentes morriam mordidos, estraçalhados, mortos por leão. Ontem eu levei o meu filho Felipe, primeira vez no zoológico, né? O Vanja e a Josi foram comigo. Gente, quantos aqui já foram no zoológico, viram um leão de perto? Gente, o negócio é de assustar. O leão estava lá dormindo. Ele só levantou, abriu a boca, fez um bocejo assim. O som do rugido, ele nem fez um uau, mas ele só abriu a boca. Só o som assim de abertura da boca. Nossa, foi de estremecer. E as crianças tudo vibraram, né? Mas o negócio é doido. O bicho é grande. Agora, o que aconteceu com esses crentes? Os leões vinham para cima deles, matavam eles, estraçalhavam. E aí, Marco? Nossa! Não é nem manada, nem matilha, é alcateia. Alcateia de leão. Da onde você tirou matilha, Denner? Então, a alcateia de leão faminta vinha e devorava os crentes. Esse era um período onde ser crente não era uma questão de status. Ser crente não era modinha. Ser crente não era, eu sou crente por causa de uma bênção. Não era um tempo de ser crente para buscar uma bênção. Não, era um tempo onde ser crente era porque você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo e com o Evangelho de Jesus pregado pelos apóstolos. E esse é o tempo que o Senhor quer restaurar. Por isso o Senhor separa os meninos que são levados por todo o vento de doutrina dos homens. Eu sirvo a Cristo, né? Não é porque, tal pessoa me chateou na igreja, não é porque eu estou atrás de uma bênção, mas eu sirvo porque eu amo a glória dele. A igreja de Esmirna, e essa é a mensagem para mim e para você. Depois, olha só, seguiu-se um período de vários imperadores, do ano 100 até o ano 312, de vários imperadores cometendo essas crueldades, gente, matando os crentes, estraçalhando os crentes, até o ano 312, onde depois foi levantado o imperador Constantino, que, vamos dizer assim, o modo dele disse, se converteu a Cristo. Mas depois nós vamos estudar essa igreja que vai ser a seguinte, a de Pérgamo. Mas até aqui a igreja foi perseguida. Deus permitiu então essa igreja ser provada. E o esboço dessa carta é simples. Tem a apresentação do Senhor, a mensagem que ele dá à igreja: conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Olha, sei que vocês têm aí alguns que são religiosos, que se denominam judeus, e conheço também a tribulação de 10 dias, o teste. E depois vem a recompensa. Então, rapidamente, quero ver com você aqui
Olha aí comigo no versículo 8. A apresentação, modo como o Senhor se apresenta para essa igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Como é? Olha o cartão de visita do Senhor Jesus para essa igreja. Como que ele se apresenta? Como sendo o primeiro e o último, que morreu, mas tornou-se a viver. Por que o Senhor se apresenta dessa forma para essa igreja? Porque foi a igreja perseguida. O que estava acontecendo? No momento de tribulação, no momento de perseguição, ele se apresenta: eu estou com vocês no começo e vou estar com vocês até o final. Até o final. Eu, Jesus Cristo, morri, mas eu ressuscitei. Assim como está escrito em João: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É dessa forma que o Senhor se apresenta para mim e para você. E o interessante é que essa igreja de Esmirna, as outras igrejas recebem elogio e uma repreensão, um puxão de orelha. Nós vimos lá a igreja de Éfeso, ela recebeu um elogio. Lembra quais foram os elogios? Conheço as tuas obras, né? O teu labor, tua perseverança. Mas recebeu um puxão de orelha. Qual foi o puxão de orelha mesmo? Que perdeste o primeiro amor. Mas para a igreja de Esmirna, o Senhor não puxa a orelha dessa igreja. Aqui nós aprendemos algo para aplicarmos na nossa vida pessoal. Escuta, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você ver um crente, um irmão seu, passando por tribulação, passando por um momento de teste, não chegue para repreender. Não repreenda o irmão que está na prova. Pelo contrário, encoraja-o, anima-o. Quantos crentes legalistas não gostam disso, né? O cara está lá numa prova, está passando a prova lá, a prova de Jeová, financeira. Aí chega o crente legalista para dizer: e aí, tu deu dízimo? Quer dizer, você está acusando para dizer que eu estou nisso porque eu não dei, né? Sai para lá, Satanás. Quando você vê alguém passando por uma prova de dificuldade, irmão, não acusa não. Não seja legalista também não. Anima, encoraja. Anima ele. Olha, o Senhor esteve contigo lá quando você se converteu, quando você estava na abundância, mas agora na escassez o Senhor também é contigo. É isso que o Senhor está dizendo. Seu casamento começou bem, né? O Senhor estava contigo lá, porque o que Deus uniu não separa o homem. E agora está numa tribulação, né? O Senhor é contigo agora também. Você estava bem com saúde, servindo ao Senhor, e agora porventura você está doente. E os médicos falaram que não tem jeito. O Senhor está contigo. É assim que o Senhor se apresenta para aqueles que estão em tribulação. Veja, se o Senhor se apresenta assim, encorajando, dizendo que está com ele, por que nós vamos fazer diferente? Chegando até alguém, sendo legalista, acusando, apontando o dedo, diga misericórdia. Então devemos nos apresentar àqueles que estão passando por prova, por tribulação, dando o ombro para ele chorar, apenas ouvindo. E às vezes não dá nenhum conselho não, só fala: olha, o Senhor vai te recompensar, o Senhor é contigo, o seu trabalho não vai ser em vão. Essa leve e momentânea tribulação não há de ser comparado com o peso de glória que há de ser revelado pelo Senhor. O Senhor é contigo, nesse mundo você tem aflição, mas o Senhor é contigo, tenha bom ânimo. É assim que nós devemos nos ajudar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí, depois de se apresentar, ele diz aqui, agora é a mensagem. Qual é a mensagem? Qual que é o recado que ele vai dar para a igreja? Primeiro ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Então o Senhor, ele conhece a tua tribulação. Mas presta atenção nisso que eu vou falar agora. Tribulação. Existe tribulação que vem porque é teste do Senhor. Como nós lemos aqui, essa tribulação é a tribulação do teste do Senhor. Porque existe também a tribulação daquela que você semeou. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. A lei da semeadura e colheita existe. Ah, pastor, mas Deus não é graça? É graça. Mas existe a lei da colheita. Você plantou, você vai colher. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que talvez alguém aqui está passando por uma prova financeira, está devendo até os fios do cabelo. Mas por que está devendo? Porque gastou mais do que deveria. Organizou e administrou errado sua vida financeira.
Então isso é prova de Deus, irmão? Sim ou não? Não! Na verdade é uma colheita pela má administração. Então você pode chorar e tal, mas o que você tem que fazer agora? Pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Reconheço que eu errei. Tenha misericórdia, me ajuda, opera um milagre, abre as comportas dos céus e me abençoa. Essa deve ser a sua oração, mas não encarar isso como sendo prova. Outro exemplo: você é um funcionário lá na empresa que vive batendo de frente com o chefe. O chefe pede para você algo e você fala: quem é você? Você faz corpo mole, né? Cozinha um galo, né? Na hora de chamar para a hora essa você diz não. Aí na hora de vir a lista de demissão, quem é o primeiro que ele vai pensar em demitir? Quem é? Esse camarada aí. Aí ele sai do emprego dizendo: o Senhor fechou essa porta, mas Ele tem a chave de Davi, Ele vai abrir outra melhor. Vai nada, porque você fechou aquela. Você vai passar por um período de prova maior agora. Por quê? Porque plantou. Outro exemplo: você diz assim: pastor, estou passando por uma prova lá no meu casamento. Mas aí você é um marido que não dá nem atenção para tua esposa. O seu foco é o trabalho. Você não dá atenção, você não ouve, você não presenteia, né? Você não honra com a sua presença. Você não honra estando junto. Aí vem dizer: estou passando por uma prova do casamento, minha esposa quer se separar, ora por mim, Senhor, pastor, porque o que Deus uniu não separa o homem, e minha esposa quer se separar. Mas por que quer separar? Porque você plantou. Isso não é prova, não é essa prova. Isso é prova de caráter. É o seu caráter sendo provado, e Deus ali vai agir, porque Ele é bom. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nessas situações que eu acabei de contar agora, aí usa Romanos 8:28 para a sua vida, viu? Para essas situações de prova, onde você plantou e agora está colhendo, usa Romanos 8:28, porque você é amado de Deus. E Ele vai fazer com essa situação que você errou, que essa situação coopere para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua mudança. Porque às vezes tem pessoas que precisam levar um choque. É tão acomodada na vida que ela precisa levar um choque. O que é choque, pastor? É um tempo, né, um bom tempo desempregado. É a esposa dizer: eu estou indo, estou pegando os bacuí, estou indo para casa da mamãe. É isso, choque é isso. É a namorada dizer para o namorado: estou cansado de você, você não me honra, você não está comigo. Agora ele se vê sozinho. É a célula que não cresce, não avança, e o povo não está comprometido. Isso é choque. É choque. Aí nesse choque, o Senhor vai fazer com que essas situações cooperem para o seu bem, porque Ele te ama. Agora a tribulação aqui, a tribulação é prova de Deus. Olha aí, versículo 10: não temos as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Deus leva o crente à prova, sim ou não? Sim. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Lembra de Jó? Lembra da história de Jó? O diabo chegou até o trono de Deus para acusar. Jó só está te servindo porque o Senhor abençoa. E Deus falou: mas Jó é meu servo justo e fiel. É assim que o Senhor olha para você. Por causa de Cristo na sua vida, o Senhor sempre está dizendo: o meu servo ali é justo e fiel. A minha serva Ruth, meu servo Jessé, minha serva Fabíola é serva fiel e justa. Mas o diabo sempre acusa: mas ele só está servindo porque o Senhor está abençoando, porque o Senhor deu um emprego lá. Deixa eu tocar. E eis que então o Senhor disse o que para Jó? Para o diabo: pode ir, mas não toca na vida de Jó. E é o que aconteceu aqui: o diabo veio provar esses crentes, mas como prova. A prova é o seguinte: é a hora de separar menino de homem, menina de mulher. É a hora de ver quem é crente mesmo, quem é crente só na base da emoção, ou quem é crente firmado na rocha. Essa é a fase. É aí que o Senhor separa os seus escolhidos. A tribulação vem para mim, vem para você, mas vem como prova e vem para o meu crescimento, para o seu crescimento. Lá em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, deixa eu ver se eu separei aqui esse versículo. 1 Coríntios 10, 13.
1 Coríntios 10:3 diz assim: não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída para que a possais suportar. O Senhor, Ele permite a prova, mas Ele não vai dar uma prova na qual você não pode suportar. Mas quando vier a prova, Ele vai te dar um meio de você sair dela. Mas aí veio a prova, alguns desistem de andar com o Senhor, alguns desistem de orar, porque falam, não estou sentindo vontade de orar, não estou com vontade de ler, não estou com vontade de ir para a igreja. Então você não vai escutar a saída de Deus. Aí o que o crente faz? Ele faz na força dele. Então ele toma decisões na força dele, aí toma decisões erradas, aí é um abismo, chama outro abismo. É na hora da prova, se não me engano, acho que é Charles Spurgeon, que diz assim, que quando você não sente vontade de orar, é aí que você tem que orar. Não estou sentindo vontade de orar, então é aí, agora, vai orar, porque você vai contra a sua carne, vai mesmo, porque agora você vai honrar o Senhor, você vai por causa do Senhor e não por causa do seu sentimento e emoção. Esses crentes foram e aceitaram ser lançados no Coliseu, serem mortos, por quê? Não por causa de uma emoção, mas porque eles conheceram a glória de Cristo, experimentaram a glória de Cristo. Você tem experimentado a glória do Senhor? Como que você decide trocar a glória do Senhor por um prato de lentilha qualquer? Não troque, não negocie a glória do Senhor, não. Continue lá, separe esse momento. Pastor, não sei orar, vai chorar, chora. Lágrima também é oração. Vai chorar, chora, derrama lágrimas. Vai cantar. Pastor, não sei o que falar, fique em silêncio. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Mas nessa tribulação, nesse teste, o Senhor está alargando a sua vida. Um teste de Deus, às vezes, quando Deus diz um não, também é uma misericórdia. Você sabia que quando Deus diz não para você, Deus também está agindo com misericórdia? Meu filho Felipe, presta atenção nessa ilustração. Meu filho Felipe, se ele pedir assim para mim, papai, deixa eu brincar com a faca, eu vou falar para ele o quê? Não, filho, claro que não. Eu estou usando de bondade e misericórdia para ele, porque eu sei que ele vai se ferir. Então eu não deixo ele mexer com a faca. Assim também é Deus. Às vezes você tem oração, tem pedido que você faz aí diante do Senhor, e Ele diz não, Ele está sendo bom contigo, filho. Ele está te dando livramento lá na frente. Mas é interessante que para essa igreja Ele diz que conheça a tua tribulação, vocês são pobres. A pobreza aqui, historicamente, sabe por que essa igreja era pobre? Morando numa cidade rica, porque o imperador, ele tinha as cobranças dos impostos. Então ele cobrava os impostos. Nós pagamos impostos até hoje, imposto de renda, ICMS. Mas para aqueles que eles chegavam, iam lá os cobradores de impostos. Ah, você é crente? Então é o seguinte, quem que é o teu Senhor? É o imperador ou é Jesus? Aí ele falava, é Jesus, então daqui tua casa, daqui teus bens. Então a igreja ficava pobre, não tinha bem, não tinha patrimônio. Então eles estavam pobres. O padrão aqui para ser um vencedor não é ser pobre. Eles estavam pobres porque simplesmente o governo tomou a riqueza deles. Mas é interessante, são pobres financeiramente, mas o Senhor disse o que no versículo 9? Mas tu és rico. Porque na hora da tribulação, querido, nessa hora que você está passando agora, dificuldade financeira, você está pobre, né? Mas vai buscar o Senhor, vai acumular tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói. É quando o Senhor está fazendo você ser rico dele. Deus vai te dar novas experiências. Quando você está passando por tribulação, é aí que você tem que se voltar para o Senhor, porque o Senhor vai fazer você crescer, o Senhor vai te dar novas revelações, você vai compreender coisas que o Senhor já falou com você lá atrás, Ele já falou. Aí te vem a revelação agora. Poxa, mas eu tenho esse livro aqui, eu já li ele lá atrás. Nossa, mas agora eu estou lendo. Nossa, mas parece que ele está sendo diferente. Pois é porque o Senhor resolveu agora alargar você agora. Ele está alargando o seu entendimento agora. Você está crescendo em Deus. Não aceite o governo, as pessoas ao teu redor falarem, olha, a crise. Tá, ainda que financeiramente, você olha para a sua conta bancária, está vermelho, mas você vai declarar, eu sou rico no Senhor. Pai, eu venho teus pés, vou chorar. Chore sim, mas não porque o Michel Temer, resolveu taxar sua aposentadoria. Chore sim, mas não porque o seu patrão, resolveu te demitir. Chore porque você quer a presença dele, a glória dele. Chore por causa disso.
Resolva fazer campanha, sim, mas não porque só por causa de bênção, de promessa, mas resolva fazer campanhas, resolva subir no monte porque você quer a glória dele, você ama ele, deseje ele, e aí se fortalecendo nele, ele vai te dar a saída. Ele vai te dar a saída. Não temas, por isso está escrito, não temas as coisas que você vai sofrer, porque eu sou contigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor é contigo. A mensagem também aqui, nós podemos ver que no versículo 10, é no versículo 10? Não, versículo 9, aqui ó, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Havia um povo agora, os religiosos, os que não eram judeus, mas se declaravam judeus e estavam perseguindo os crentes. Ei, presta atenção, quando Deus levanta o espiritual, o carnal sempre vai persegui-lo. Sabe qual é a pior perseguição? Não é a que vem de fora, é a que vem de dentro. É quando pessoas se levantam com calúnia contra você. É quando pessoas se levantam para dizer, para que tudo isso? Começam a se levantar para te perseguir, dentro da família. Mas tem aqueles que se levantam dentro da família, que se acham espiritual, mas são carnais, são religiosos. São religiosos. Vai ter aquele que vai dizer assim para você, para que tudo isso aí? É tudo emoção, esse negócio do culto aí, esse negócio de choro, para que tudo isso? O religioso vai falar isso. Ele se acha espiritual, mas ele vai virar para você e vai falar, para que gritar? Deus não é surdo? Para que orar alto? Deus não é surdo? É o religioso. E aqui, na prática, eles estão se denominando judeus, mas não são. E quais são as características que identificam um religioso e um judeu? Porque judeu aqui é o sinônimo de religiosidade. Porque como que o judeu se relacionava com Deus? Na base da meritocracia, na base do que eu faço. E existem algumas características que identificam um judeu ou um religioso. Um religioso é identificado pelo templo. Assim era o judeu. O judeu, ele tem um templo. O judeu, ele vive na prática da lei. O judeu, ele tem um sacerdote, aquele que o representa. E o judeu vive na base das promessas de Deus. Presta atenção, o religioso. Tem o religioso que vive na base do templo também. Relacionamento com Deus é só quando ele vem para o culto no domingo, no templo. Porque a mão de Deus está ali. Não, se eu for no templo, a coisa vai resolver. Aí ainda levanto aí, né, no centro aqui da cidade, na Brás, o templo de Salomão. Aí o povo vai e faz caravana para ir para lá, porque Deus está lá, meu Deus do céu. O religioso considera que Deus só fala com ele no domingo. Por quê? Eu vou para o templo. O religioso é assim, está lá fora, aí agora entrou no templo. Ele muda o comportamento quando ele está aqui dentro. Esse é o religioso. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito de você. Interessante que para esse que se considera judeu, o que o Senhor disse? Olha o versículo 9, está aberta aí sua Bíblia ainda? A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sabe o que é sinagoga? É casa do diabo. Agora, presta atenção, no religioso, se o Espírito Santo nasceu em você, Satanás, ele não habita em você, mas ele habita conduzindo seus pensamentos. Então é o crente que faz tudo agora, ele achando que é Deus, mas é o diabo dirigindo ele. Por quê? Porque é religioso, não tem a experiência espiritual, se tornou religioso. Então o religioso é o seguinte, vou para o templo porque Deus vai falar comigo no domingo. É o crente que só fala com Deus no domingo. É o templo. Até alguns já me perguntaram aqui, né? Pastor, por que não tem culto todo dia? Algumas pessoas já me perguntaram. Algumas pessoas já até saíram da nossa igreja porque falaram, tem muito pouco culto aqui. Porque são religiosos. Vivem na base do templo. Deus, Ele não quer falar aqui conosco só no domingo. Nós nos reunimos como igreja, mas Ele está com você todos os dias. Sabe por quê? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em você? Quem é templo de Deus agora? Diga, sou eu. Se o Espírito nasceu em você, como que anda o religioso? Ele respeita o prédio, o templo. O espiritual, ele sabe que ele é casa de Deus. Então quando eu vou para o trabalho, Deus está comigo. Pisei lá, o ambiente ficou santo, porque
Deus que é meu parceiro, o Espírito Santo está comigo. Eu sou casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Ele anda com essa fé, com esse temor. O religioso, nós vimos aqui, o religioso também, ele anda na base da lei. O que é a lei? O que é a base da lei? É a questão da meritocracia. Eu faço, agora Deus tem que me honrar. Porque eu dei o dízimo, agora Deus vai me abençoar. Porque eu orei 21 dias, agora Deus vai me abençoar. Porque eu fui no monte, subi, fiz a campanha dos 7 montes, Deus vai me abençoar. Esse é o que se relaciona com Deus na base da lei, na base da meritocracia. Os judeus são assim, e existem religiosos que também são assim. Mas olha o versículo que tem para você que é religioso e vive na prática da lei. Gálatas 5,4: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Quem busca se relacionar com Deus, espera receber uma bênção na base da lei, na base do que eu faço, vou receber. Eu fui fiel, Deus agora vai me honrar, porque existe crente que fala isso, né, na hora do testemunho. Deus me honrou, porque eu fui fiel, Deus me honrou, Deus me honrou, Deus me honrou. Esse é o religioso, que sempre fala, Deus honrou. Deus não te honra, filho, Deus honra Cristo, somente Ele, a glória é dEle, não é nossa. Deus me abençoou porque Ele me ama. Oh, como Deus foi bom comigo. Mas o religioso, ele se justifica na base da lei, porque eu fiz, porque eu jejuei, porque eu orei. Aí tem o contrário também. Se não está acontecendo, ele também se condena. Poxa, não está acontecendo, deve ser porque eu não orei, porque eu não jejuei, porque eu não li a palavra, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz o outro. Tem o contrário também. Sai dessa, querido. A Bíblia diz que você decai, você se desliga de Cristo quando você se justifica com Deus. E é interessante que você decai, significa que a graça é superior e a lei é inferior. Ande na base da graça, no amor de Deus. Deus te abençoa porque Ele te ama. Diga assim, eu sou amado de Deus. Seu relacionamento com Deus agora não é na base do medo, mas sim na base do amor. O religioso, como nós vimos, então é o templo, a lei e a classe sacerdotal, ou seja, só existe um líder. Não, o pastor religioso é assim. Nós falamos aqui, olha, vamos orar, vamos profetizar um na vida do outro e tal. Aí termina todo mundo orando um pela vida do outro, mas termina o culto. Aí vem o irmão e fala, pastor, você ora por mim? Mas peraí, a oração do irmão não funciona não? Não, é que você é mais chegado de Deus. É o religioso, acha que só o pastor, só o líder espiritual é que fala com Deus, que é representante de Deus. Ou o pastor ou o líder de célula. Sabe quando na célula a gente fala assim, olha, você agora vai trazer edificação. Não, eu não estou preparado, não, quem sou eu? Por quê? Porque olha o líder como sendo um sacerdote. Mas olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é o quê? Sacerdócio real. Você é o quê? Representante de Deus aqui na terra. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe quando você estiver lá no seu trabalho, você comprou o carro, filho, comprou o carro. Aí tem aqueles que falam, eu vou levar para o pastor orar, para ungir. Amém, glória a Deus, eu faço isso. Mas antes de orar e ungir, unge você. Ora você, porque você é sacerdote. Mas tem um religioso que fica esperando só a oração do pastor. Unge a sua casa, profetiza sobre a tua casa, ora sobre o teu trabalho. Você é sacerdote, chegou lá no teu trabalho, eu profetizo, eu abençoo, esse lugar é abençoado, é um ambiente de paz, todo ambiente corrupto desse lugar vai sair, porque a luz chegou. Aí depois que você fez isso, aí você pode me convidar apenas para confirmar, para ligar, entendeu? Entende o que eu estou falando? Eu vou ligar com você, eu não vou orar porque eu sou mais santo que você, eu sou tão santo quanto você é santo. Deus está tão perto de mim quanto está perto de você, porque nós somos membros do mesmo corpo de Cristo, amém? E o religioso também, o judeu vive na base da promessa. Qual que é a promessa do religioso, do judeu? É que ele vai prosperar. O religioso, você vê, só pensa em dinheiro. E o que as igrejas hoje estão falando? Se você não está prosperando é porque você não é abençoado. Não, se você está na miséria é porque você não tem bênção. Tem igrejas falando isso. Aí a gente liga a TV e fica vendo esses comerciais aí, né? O pessoal, olha, antes eu tinha um cavalo, mas agora eu tenho um monte de cavalo. Eu sou, vocês sabem. A glória não é de Cristo. Aí, puxa, mas eu estou lá, estou sendo fiel, eu fiz tudo que tinha que fazer, não estou rompendo, porque o negócio de romper para esse é o seguinte, o negócio de ser vencedor para esse é o seguinte, tem? Qual que é o teu carro? Ah, é um Gol quadrado? Ixi, rapaz, você está debaixo de maldição, hein? Está debaixo de maldição. Eu tenho uma bênção, porque eu ando de Corolla.
É assim que falam. É assim que falam. É ou não é? Andam só na base da promessa. O que o Senhor disse para essa igreja? Vocês são pobres. Vocês não têm, porque o governo tirou. Hoje, talvez, você está desempregado porque o governo tirou. Mas você é rico no Senhor. Você não é abençoado pelo que você tem. Você é abençoado pelo quem você é. E você é filho amado, amada. Agora os crentes vivem na base da promessa. Ah, não, meu negócio é prosperar, romper, conquistar, avançar, ser vencedor. No quê? Nas vendas, nos negócios, né? Você é empreendedor, sim, há uma promessa do Senhor. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Onde as suas mãos colocarem vai ser abençoada. Mas não é a sua base. Não, isso vai acontecer. E sabe, quando acontecer, vai ser para que você prospere e abençoe a igreja. Não é para que você saia dizendo por aí, não, olha, eu era isso, agora sou empresário de sucesso e tal, né? Eu sou a igreja tal. Não! Se Cristo não for glorificado e exaltado através da tua prosperidade, então ela é vazia, ela é morta, não é prosperidade de Deus. Não é. Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Como eu disse, tem a promessa de você ser cabeça, mas tem uma promessa superior, em que Jesus está separando os seus escolhidos. Para quê? Para reinar com Ele. Aquele que tem ouvidos, ouça ao vencedor. Quem é o vencedor diante de Deus? É quem tem um carro do ano? É quem tem conta bancária gorda? É quem tem uma empresa? Não, o vencedor é aquele que o Senhor achar qualificado para reinar com Ele quando Ele voltar. Superior promessa. Superior promessa. Talvez a promessa do emprego, você está desempregado, ainda não se cumpriu. Se motive pela superior promessa. E por final, o Senhor, Ele diz a respeito da tribulação de 10 dias. O que significa essa tribulação de 10 dias? A Bíblia, quando fala especificamente 10 dias, está falando do quê? De um período, ou seja, a tribulação, ela tem um tempo para começar, mas ela também vai ter um tempo para terminar, querido. Você está passando por uma prova, né? Mas ela não veio para ficar, ela veio para passar. Está passando o inverno, né? Mas o verão vai vir. O verão vai vir. A primavera vai vir. As flores e frutos vão vir. Existe a tribulação, sim, mas ela vai passar. Tem o seu tempo determinado de dias. 10 dias porque era um teste. E o Senhor está testando eu e você. Agora, diante do teste, qual que é a admoestação que Ele diz para mim e para você? Ser fiel até a morte. E eu vou dar a recompensa. E qual que é a recompensa? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? É o crente que morreu. Todos nós que morremos com Cristo, com Ele, iremos ressuscitar. Ok? Mas qual que é o dano da segunda morte? Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10. Abra comigo lá a sua Bíblia e vamos fechar com a leitura. Banda, por favor. Mauro, pode subir. 1 Coríntios 3. Versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia aí na sua Bíblia está com letra maiúscula? É o dia do tribunal dos crentes. Então, nesse dia do tribunal, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Veja que é a obra de cada um, não é a obra da igreja, é a obra de cada membro do corpo. Olha o versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do
fogo. Qual que é o dano da segunda morte? É o dano da disciplina. Ou seja, veio o fogo do Senhor diante da sua obra. Mas aí o que aconteceu? Lá nos dias de teste, de tribulação, você desistiu do Senhor. Você estava andando na base das promessas. Você era religioso, né? Se relacionava com Deus só no culto de domingo, ou só na célula que acontecia na semana. Você era religioso, era na base da meritocracia. E aí por essa razão veio a prova e você desistiu do Senhor. Você até acumulou obras, mas vai vir o fogo e você receberá a disciplina. Mas para essa igreja o Senhor diz: seja fiel, seja fiel, seja fiel, e eu vou dar a coroa da vida. Coroa fala de prêmio, coroa fala de uma posição que o Senhor vai dar. Diante dos homens aqui, a posição é de miséria. Diante dos homens aqui, a posição, sabe, é de escárnio. Diante dos homens aqui, a posição é de humilhação. Mas diante do Senhor, você vai receber a sua recompensa. Sabe, tem pessoas aí que estão esbanjando riquezas por aí. Estão esbanjando riquezas. E hoje você não tem nenhum dinheiro para talvez pagar um almoço para você. Mas vai chegar um dia, escuta-me, vai chegar um dia em que você vai desfrutar do banquete do Senhor. E estes que aqui neste reino estão desfrutando de restaurantes caros, vão pedir assim: olha, manda o pai Abraão pelo menos molhar um pouquinho da água e molhar, aliviar a minha boca. Você vai desfrutar do melhor do Senhor. Vamos colocar em pé. Ainda que você passe por dias difíceis de tribulação, ser fiel até a morte, porque é na sua fraqueza, apóstolo Paulo diz: é quando sou fraco, é aí que sou forte. Pobre, mas sou rico. O Senhor quer que você seja rico nele. O Senhor tem nos chamado, Deus está com um plumo na mão. Domingo passado Ele nos chamou ao primeiro amor, hoje Ele está chamando você para acumular riquezas. Acumule riquezas. Mergulhe nesse oceano da graça. Oh Deus, aleluia. Vamos cantar ao Senhor.